Quero pedir, por favor, que você abra a sua Bíblia no Salmo número 2. Domingos, dá um pouco mais de volume de som para mim, por favor. Salmo número 2. No domingo passado, nós falamos no Salmo número 1, sobre o que Deus exige de nós. E hoje eu gostaria de falar aos irmãos sobre a advertência do protagonismo de Deus. Pastor, não tem um título de mensagem um pouquinho mais fácil de se entender? Só para a gente poder entender o que é protagonismo, ou protagonista. Deus é o protagonista, né, de todas as coisas, e Ele vem fazendo, nesse Salmo 2, vem sendo feito essa advertência do protagonismo de Deus. Protagonista é aquela figura teatral, que no grego clássico, classificava a pessoa mais importante. Uma pessoa que é protagonista é a pessoa mais importante de um teatro, numa sequência de fatos, numa sequência de atos. E aqui nesse texto, nós podemos entender que está sendo feita uma advertência sobre Deus ser o mais importante. É isso, pronto. Pastor, por que você não podia falar de uma maneira mais clara desde o começo? É porque é português isto. Protagonismo é uma língua portuguesa. E é uma advertência sobre o fato de que Deus é que manda, de que Deus é a pessoa mais importante. Talvez uma versão que nós conhecemos, que é um pouco mais engraçada, é aquela assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviram isso? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse texto vem mostrando exatamente isso para nós. Vamos ler, e a gente vai perceber. Eu quero encaminhar nessa reflexão alguns elementos aqui, para a gente poder entender de que maneira o salmista mostra nesse cântico que ele cantou, porque os salmos eram cânticos. O livro dos salmos era o saltério, era o inário do judeu, e ele usava nesse inário, ele usava versos, ele usava grupos de versos aí, para montar o seu cântico, montar a sua poesia. Então é um livro de cânticos e é um livro de poesia. Vamos lá, eu quero ler, são poucos versículos, são 12 versículos somente, mas ele é muito, muito forte, e é bem apontando para Jesus mesmo. O texto diz assim: por que se enfurecem as nações, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se assentará a sua ira. E ele termina esse salmo dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam.
Esse é um dos salmos ditos messiânicos, apontam para Jesus, e dá para a gente perceber bem, né? É muito claro aqui, quando ele diz ali para nós, no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele é meu filho, ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Uma palavra de Deus para Cristo Jesus. Então esse é o tipo do salmo messiânico, por isso ele ganha uma importância especial aqui ao ler esses salmos. Só para a gente poder entender, existe alguns versos, alguns grupos de versos nesse texto que a gente precisa entender. Olha a sua Bíblia, veja se existe um espaço entre o versículo 3 e o versículo 4. Existe aí? Mesmo nas Bíblias eletrônicas, eles deixam perceber isso. Tem aí algum espaçozinho ou não? Algumas têm. Aí depois, entre o versículo 6 e o versículo 7, tem mais um outro espaço? Ok. Depois, entre o versículo 9 e o versículo 10, tem algum espaço? Tem. Então, são estrofes. Esses grupos de versos são chamadas estrofes. Então, nós temos uma estrofe do verso 1 ao verso 3, é um cântico, é uma poesia, composta de estrofes, tá ok? Do versículo 1 ao versículo 3, uma estrofe, do versículo 4 ao versículo 6, uma outra estrofe, do versículo 7 ao versículo 9, uma outra estrofe, depois do versículo 10 ao versículo 12, uma outra. E aí, nós percebemos algumas coisas bem interessantes do porquê desses estrofes. Por exemplo, no primeiro estrofe, o que nós percebemos é nações se rebelando contra o Senhor, nações se rebelando contra o eu sou, nações se rebelando contra Yahvé. É a mesma coisa, eu sou, Yahvé, Senhor, é uma mesma, é o Deus Todo-Poderoso, e a gente percebe isso na forma desses 3 primeiros versículos. Depois do versículo 4 ao versículo 6, a ênfase já vai para Deus, dizendo que o eu sou é quem estabelece o reino. Ou seja, o eu sou é o protagonista, não é o ser humano que é protagonista se rebelando contra Deus. Percebe? Do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos o mundo querendo ser o protagonista da história, querendo ser o mais importante, entre aspas, da peça aqui. Mas no versículo 4 ao versículo 6, Deus está dizendo que é Ele quem estabelece, é Ele quem é o protagonista, é Ele quem estabelece o seu reino, e o seu reino é mais importante. Os irmãos estão percebendo que lógica no encaminhamento disso? Depois do versículo 7 ao versículo 9, nós percebemos um rei proclamando um decreto que concede domínio a quem? A Cristo, ao Filho. Por isso ele é um salmo messiânico, e a gente percebe muito bem isso do versículo 7 ao versículo 9, já a gente vai dar uma esmiuçada nisso para poder entender melhor, mas eu estou querendo que os irmãos entendam o todo primeiro, ok? Depois do versículo 10 ao versículo 12, nós vemos aí os reis do mundo sendo advertidos a se submeterem ao rei e ao eu sou. Ao rei é Jesus, e ao eu sou. Deus é quem é o protagonista, e ele estabelece Jesus como o seu rei, aquele em quem ele coloca o cetro de ferro para comandar, para ser soberano. Então olha só que coisa interessante, o salmo começa com o mundo querendo colocar as manguinhas de fora. Deus diz que quem
comanda, e quem manda é Ele, porque Ele é quem estabelece o reino, e Ele faz isso proclamando seu Filho como com domínio, como sendo aquele que tem supremacia, e no final Ele dá algumas advertências. Esse é o Salmo número 2, é um salmo fácil de entender pela forma como ele está montado. Muito bem, quando nós olhamos a primeira parte em que o mundo quer colocar as manguinhas de fora, o texto começa dizendo assim: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? É Deus dizendo e olhando para o ser humano, e fazendo uma pergunta para o ser humano, mas não uma pergunta para ser respondida para o ser humano, é o que se chama de pergunta retórica, é aquela pergunta que tem uma resposta evidente. Por que vocês estão então enfurecidas assim, e imaginam coisas vãs? Eu é que comando. Na realidade é isso que está acontecendo aqui. Depois, no versículo 2, ele diz que os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso nós vemos acontecendo pela maneira como o ser humano é hostil em relação aos projetos de Deus. O próprio Cristo foi maltratado, o próprio Cristo, o próprio Deus foi rejeitado. Então essa é uma amostra de que o mundo rejeita as coisas de Deus, o mundo não aceita as coisas de Deus, e é verdade, as coisas de Deus não são aceitas pelo mundo. Nós podemos perceber na nossa vida de relacionamento com esse sistema de mundo, com as pessoas que não entendem Deus ainda, que não receberam a graça da salvação, eles não entendem nada de Deus. O seu horizonte é muito curto, o seu horizonte de ação é muito curto, o seu horizonte de percepção é muito curto. O horizonte de percepção do mundo, do ser humano natural, é aquilo que ele vê, é o ser humano nascendo, é o ser humano vivendo, é o ser humano sofrendo, é o ser humano sendo mal, é o ser humano morrendo, e daí ele não consegue ver mais nada, ele não consegue ver absolutamente mais nada, e ele rejeita as coisas do mundo. Quando a gente olha, por exemplo, aquele texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 2, se você for ali em 1 Coríntios, você percebe o apóstolo Paulo falando do homem natural e do homem espiritual, e dizendo que o homem natural, ele não tem sensibilidade. Ali no versículo, no capítulo 1, versículo 14, desculpe, capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Então, o ser humano natural, ele não entende as coisas de Deus, e por não entender as coisas de Deus, ele rejeita, ele não só não entende, ele rejeita também, ele manifesta essa rejeição através do que o salmista vem dizendo ali, nessa primeira estrofe, desse Salmo número 2, e aí ele continua dizendo assim: as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente, porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então, esse texto ele vem mostrando claramente para nós que o mundo está em completo choque, linha de choque com Deus. Deus pensa de uma forma, tem um projeto, o homem pensa de uma outra forma, tem outro projeto. E aí ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que o seu ponto de vista prevaleça, os seus benefícios prevaleçam. Ele não está nem aí com Deus. O ser humano não está nem aí com Deus. Primeiro ele tem os seus próprios conceitos de Deus.
é uma forma do ser humano se enfurecer. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O homem quer viver em independência, eles não querem estar dependentes de ninguém. O homem é autossuficiente, ele não consegue entender e perceber que ele precisa de Deus. Pessoas precisam de Deus, é verdade que pessoas precisam de pessoas, mas o ser humano precisa de Deus, e o ser humano, na sua autossuficiência, na sua independência, o ser humano é muito independente, é muito arrogante, ele não faz o que agrada. O homem não quer submeter-se ao soberano, que é todo poderoso, e sim fazer o que lhe apraz. E ele mostra isso com uma frase que talvez não é dito de maneira explícita por esse ser humano. No versículo 3, quando ele diz: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Para o ser humano, atentar às ordens de Deus, aos decretos de Deus, aos mandamentos de Deus, é estar algemado, e ele quer se soltar disso. Uma das formas bem atuais disso é a identidade de gênero. A identidade de gênero é uma expressão clara dessa rebelião contra Deus. Deus fez homem e mulher, mas eles querem colocar, a identidade de gênero quer colocar o quê? Quer colocar um intermediário aqui, nem ele nem ela. Então, a identidade de gênero é uma forma de, do seu jeito, dizer para Deus: queremos liberdade. O homem quer liberdade para fazer o que ele deseja. Por isso é que esses versículos de 1 a 3 mostra como as nações se rebelam. As nações, o ser humano se rebela. Futilidade da revolta, essa revolta do ser humano contra Deus é fútil, é sem sentido, não vai a lugar nenhum. Essa rebelião é uma revolução, na realidade, é uma revolução universal. Existem dois reinos, um combatendo o outro, o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas combatendo o reino de Deus, e o reino de Deus combatendo o reino das trevas. Nós já temos visto isso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra esse mundo espiritual da maldade, o reino das trevas. Mas nós fazemos parte do reino de Deus. Então existem dois reinos vigentes na nossa dimensão humana. O reino de Deus, já instalado no meu coração, no nosso coração, no coração daqueles que já nasceram de novo, e o reino dos homens, que ainda é um homem natural, ainda não percebe as coisas do Espírito, porque eles são loucura, como o apóstolo Paulo diz. E o ser humano diz: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as algemas. Mas aí, no outro ato, ou na outra estrofe, imaginando, aqui eu falei um outro ato, imaginamos que nós estamos num teatro com quatro atos. O primeiro ato já terminou, não é? Quando Deus olha para o ser humano e fala: você é um tonto, você não sabe o que você está fazendo, você não entendeu que o protagonismo é meu, você não é o protagonista, você não é a parte mais importante, você não é o mais importante dessa peça. E aí, nesse outro ato, fecham-se as cortinas no primeiro ato, abrem-se as cortinas no segundo ato, que diz ali: aquele que habita nos céus dá risada. Então Deus olha para todo esse sentimento de independência, de autossuficiência humana, e ri.
Mas vocês são os tolinhos mesmo. Aquele que habita nos céus, aquele que habita sobre os dilúvios, como diz o Salmo 29, versículo 10, aquele que habita sobre os dilúvios, aquele que é dono de todo o universo, aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que comanda a nossa vida, que diz quando nascemos, que diz quando nós morremos, dá risadas e zomba deles. Essa atitude patética do ser humano de achar que ele é o protagonista. Olha só, percebe que encaminhamento interessante esse? Aquele que governa sobre os dilúvios, aquele que habita nos céus, dá risada, o Senhor zomba deles, e não é um sentimento ali de passar a mão na cabeça, não. Esse dá risada e zomba tem um sentido de ira, tanto é que no versículo 5 ele diz: na sua ira, a seu tempo lhes falará. Ou seja, no seu tempo, no tempo de Deus, essa situação vai ser colocada a limpo, no momento em que todas as coisas forem colocadas no seu devido lugar, no tempo em que a humanidade retornará ao projeto inicial de Deus, que é viver perto de Deus, com corpo restaurado, com alma restaurada, com sentimentos restaurados, com espírito restaurado. Espírito restaurado nós já temos em Cristo, o nosso corpo ainda não, tanto é que nós vamos morrer, se Jesus Cristo não voltar antes. A nossa alma não é, nossos sentimentos são uma porcaria, não é mesmo? Desculpa algumas expressões, mas são expressões claras, que a gente entende, é o nosso dia a dia. As nossas emoções nos traem todo o tempo, judiam de nós o tempo todo, enganam a gente o tempo todo, mas tudo isso vai ser restaurado. Então, nesse tempo, Deus vai mostrar o seu protagonismo, no tempo final. E aqui, Ele está mostrando a sua transcendência. Quando Ele olha dos céus, transcendência significa nós aqui, Deus longe, e Deus não longe mais à parte, porque Deus é onipresente, né? Mas Deus, a parte de toda a nossa situação, Deus nos céus, Deus santo, não se identificando com o nosso pecado, nesse sentido de transcendência, sabe? Um Deus santo, tão santo, tão santo, tão santo, que nós nos sentimos o inverso disso. Isso chama-se transcendência, e é nessa transcendência, em que Ele, habitando nos céus, Ele dá risada e zomba deles, mas na sua ira, não essa ira relacionada a uma explosão emocional, como nós conhecemos, mas manifestada pela justiça. Ira é a manifestação da justiça de Deus, é a incompatibilidade com o pecado do ser humano. Isso é a ira de Deus, é diferente da nossa ira. Não é raiva, é ira, é incompatibilidade com o pecado. Não é uma explosão humana emocional. E aí, como ele manifesta nesse ato, vamos dizer assim, ou nessa estrofe, a sua transcendência, quando ele diz que ele habita, né, aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles, na sua transcendência, ele se torna imanente. São dois conceitos que nós já falamos, e é conhecido entre nós. Transcendente é essa ideia de Deus é santo, absolutamente santo, e nós somos absolutamente pecadores. A imanência é quando, na sua santidade, Ele se aproxima de nós, como fez com Jesus. Isso chama-se imanência. Imanência é a presença da santidade de Deus no nosso meio, manifestando o quê? Misericórdia, porque só misericórdia mesmo, para estar junto de nós,
com todos os nossos pecados e com toda a nossa fragilidade. É o que ele mostra quando ele diz: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Nesse momento, esse Deus transcendente se mostra imanente. Perceberam isso? É o que Deus fez em Cristo na cruz. Ele se torna um conosco. Ele se torna Deus conosco. Ele se torna o Emanuel, Deus conosco. E ele demonstra isso no finalzinho desse segundo ato. Começa mostrando a sua transcendência, e nessa transcendência e nessa imanência que ele mostra nesse ato, ele começa a demonstrar que ele é o protagonista da história, não é o mundo. O mundo pode ter as suas imaginações vãs, o mundo pode se levantar e conspirar, como ele diz lá no primeiro ato, lá na primeira estrofe, mas ele é o soberano, Deus é o soberano. Gente, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus quem nos libertou, é esse Deus que adoramos, é esse Deus que devemos toda a nossa vida, é esse Deus que consagramos todas as nossas, entre aspas, as nossas coisas, é esse Deus quem cuida de nós, é esse Deus que nos encaminha na vida, é esse Deus que aponta para nós qual o caminho certo, qual é a direção certa, qual a porta para abrir, é esse Deus que fecha as portas que não podem ser abertas, e abre as portas que não podem ser abertas pelo ser humano. Deus é quem fecha a porta, e Deus é quem abre, é esse Deus que é protagonista sobre a nossa vida, e é isso que o Salmo 2 está mostrando. E o versículo 7, do versículo 7 ao 9, nesse terceiro ato, porque as cortinas foram fechadas do segundo ato, ele diz: proclamarei o decreto do Senhor, porque aí quem está falando é o rei, aqui quem está falando é Cristo, tanto é que no versículo todo ele diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. Lá em Hebreus nós temos essa passagem apontando para Cristo. Você é meu filho e hoje eu te gerei. Então, o rei diz, Jesus está dizendo aqui: proclamarei o decreto do Senhor. Ou seja, Deus deu uma função, uma missão para Cristo Jesus. A missão de ser filho, não filho com F minúsculo, mas filho com F maiúsculo. Um único filho. Nós não somos filhos, nós somos adotados. Diferente, nós somos filhos de Deus adotados. É diferente de Jesus, que é o Filho encarnado, é Deus encarnado. É aquele que foi concebido por Maria, por ação do próprio Deus, por ação do próprio Espírito Santo de Deus. E aí, o texto continua dizendo que esse ato já saiu fora daquela ideia da tentativa de protagonismo do mundo, e Deus encaminha as coisas para onde as coisas devem ser encaminhadas. Ou seja, a transcendência de Deus e a imanência de Deus, caracterizando o protagonismo dele, caracterizando a importância e a soberania dele sobre todas as coisas. E aqui mostrando como isso é feito, através do quê? Da proclamação do Filho. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: você é meu filho e hoje eu te gerei. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Cadê o protagonismo do mundo, mencionado no primeiro ato? Sumiu. Sabe por quê? Porque Deus é o soberano, Ele é quem manda. Por isso,
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o texto vem nos advertindo isso. Quando nós vemos aqui, peça e eu lhe darei as nações por herança, o Senhor falando, e as extremidades por sua possessão, com uma vara de ferro você a quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Eu quero pedir que você vá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 5, e depois em Apocalipse 19, no versículo 15, quando nós vemos ali, capítulo 12, versículo 5, de Apocalipse, em que a visão é de uma mulher e de um dragão, desde o versículo 1, nós não vamos ler, mas falando aqui da mulher, que ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Nós vemos claramente aqui a governança de Cristo, que governará todas as nações, aquelas nações que querem independência, aquelas nações que querem autossuficiência, aquelas nações que querem romper as algemas. Ele governará com cetro de ferro. Então o protagonismo é do Senhor e do seu ungido. Quem é ungido é Cristo. Quando nós olhamos o Apocalipse 19, 5, nós vemos algo nessa mesma direção, quando diz ali, não, versículo 15, desculpe, versículo 15, quando diz, cadê o versículo 15? Da sua boca, porque ele está falando do Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta, esse é o contexto próximo, Cristo como sendo o vencedor da besta e do falso profeta, da sua boca, versículo 15 diz, sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Gente, isso gente, esse é o Cristo que te ama, esse é o Cristo que morreu na cruz por você, por mim, por você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha pela internet, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mostrando mais uma vez o quê? O protagonismo de Deus. As nações podem querer o que elas querem, por falta de discernimento, mas Deus está dizendo assim, sejam prudentes, não sejam tolos. É aí que começa o quarto ato. O quarto ato é uma advertência leve, é um fechamento, é uma conclusão, é o ato conclusão da peça toda. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, não se levantem, aí eu estou usando o versículo 2, não se levantem contra Deus e o seu ungido, e nem conspirem contra o Senhor e o seu ungido, como diz o verso 2, reis, sejam prudentes, tenham habilidade para aprender os sentidos, tenham discernimento, é isso, sejam prudentes, tenham discernimento, juízo, capacidade de pensar e habilidade para pensar como Deus pensa. É claro que ele está falando para os reis, mas ele está falando para mim e para você. É claro que ele está falando para mim e para você. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir. Por isso uma advertência ao protagonismo de Deus. Deus é soberano.
Deixem-se advertir, juízes da terra, sirvam o Senhor com temor. A ideia de servir também é adorar. Adorar servindo e servir adorando. Servir ao Senhor. Muitas vezes o ser humano quer servir a si mesmo. Não é mesmo? O ser humano quer servir a si mesmo. Daí a palavra de zombaria de Deus, né? Vocês são tolos. Vocês não sabem que eu mando. Sou eu quem sou o soberano. Sirvam, adorem. Sirvam o Senhor, adorem o Senhor com temor, cumprindo a lei. É um tipo de celebração, é um tipo de liturgia. E alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite. Essa expressão beijar o filho significa submetam-se ao filho. Entregue o teu caminho ao Senhor. Reconheça que Jesus é Deus, reconheça que Jesus é o seu Salvador, reconheça que Jesus é o seu Senhor. Beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho. Essa ideia de beijem o filho para que não se irrite também pode ser: submetam-se, reverenciem esse rei representante, para que não se ire, para que não se aplique injustiça. E a gente sabe que o não reconhecimento de Jesus significa o quê? Significa que a ira de Deus sobre nós permanece. Não diz assim João 3,17? Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo, porque o mundo já está julgado, ele já está debaixo da ira de Deus, e ele veio para que através dele, aqueles que reconhecerem isso, se reconciliem com Deus, porque em breve se acenderá a sua ira. E aí a gente vai lá para Apocalipse, nesses textos de Apocalipse 12:5 e 19, versículo 15, e ele termina dizendo ali: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Interessante é que ele usa todos, ou seja, essa advertência é para todos. Advertência não é só para os judeus, advertência é para mim também, que sou gentio, é para você também, que não sendo judeu, é um gentio, e que foi alcançado por Cristo Jesus. Então esse Salmo número 2, ele é cheio de nuances neotestamentárias, é cheia de apresentar Cristo, que nós possamos viver em função disto, e não em função das nossas próprias coisas, dos nossos próprios projetos. Isso é para fortalecer a nossa fé, queridos, para fortalecer a nossa fé. A mesma forma que você, no seu trabalho, você se submete ao gerenciamento do seu chefe, submeta-se ao gerenciamento do Deus Todo-Poderoso, que é o protagonista da história, que é o mais importante da história, é o soberano de toda a terra. Que esse ano de 2025 seja carregado dessa consciência. Quando nós lermos o Salmo número 2, lembremos desses atos todos, 4 atos aí: nações se rebelando contra o eu sou e seu rei, o eu sou estabelecendo o seu reino, o rei proclamando decreto, concedendo domínio ao filho, e os reis do mundo sendo advertidos a se submeterem ao rei e ao eu sou, que é Yahvé, que é o Senhor. Eu louvo tanto a Deus, gente, por poder perceber isto, e por podermos perceber isso, não é mesmo? Antes de conhecer Jesus, nossa, isso para mim era absurdo.
eu nem imaginava tudo isso. E aí, olhando, estudando isso e compartilhando isso, porque quando nós compartilhamos, isso vai fortalecendo em nós essa realidade de Deus. Que isso tudo possa se tornar em nós elementos abençoadores para esse ano de 2025. Vamos orar? Vamos ficar em pé, queridos, logo depois nós estaremos cantando. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos perceber esse protagonismo Teu na história do ser humano, esse protagonismo Teu no mundo. E obrigado porque nós podemos perceber isso. Não é que nós podemos perceber, o Senhor nos fez perceber isto pela Tua graça. O Senhor nos agraciou com essa compreensão. O Senhor nos agraciou com a salvação, com o discernimento do Espírito Santo, porque o Senhor nos agraciou com a habitação Tua, através do Teu Espírito em nós, e que nos faz ver de maneira clara, ou mais clara, todas estas coisas, de que o mundo não é protagonista de nada, o Senhor é protagonista de todas as coisas. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar. A esperança